sejam todos muito bem-vindos ao mundo pós-pandemia. O nosso entrevistado de hoje é um empresário brasileiro, exemplo de sucesso. Aos 83 anos, pai de 6 filhos, ele mantém uma agenda de trabalho que exige fôlego. E aí você precisa incluir nisso uma rotina de exercícios físicos por 2 horas todos os dias. Ele costuma dizer que essa é a busca da longevidade com qualidade. E sobre a crise que enfrentamos, ele diz o seguinte: o momento exige otimismo e empatia. A jornada do outro nos ajuda a entender o mundo e a nós mesmos. Essas palavras sábias são de Abílio Diniz, com quem a gente conversa agora. Abílio, muito obrigada. Desde já agradeço a participação aqui no Mundo Pós-Pandemia. Um prazer conversar com você e aproveito já para apresentar aqui o nosso timaço. Lu Barreto, Thaís Herédia e a Lia Bock. Abílio, eu estava relendo algumas entrevistas que você concedeu. Em 2019, quando já havia um ambiente de muita crítica ao governo e de certa desconfiança com a condução da economia, você dizia que aquela certamente não era a crise mais grave que você havia visto na sua vida. Agora, a pandemia, a Covid, a economia derrapando muito fortemente no Brasil e no mundo, a crise política. Você vê como esse sim o momento mais grave que já acompanhou nos quase 60 anos, mais de 60 anos de empresariado? Olha, em primeiro lugar, Daniela, Thaís, Lia, Luciana, é um prazer falar com vocês, é um privilégio falar com gente assim tão importante no sistema de comunicação, como está falando com vocês. É um grande privilégio. Eu tenho dito que essa crise que nós estamos vivendo agora, sem dúvida nenhuma, é a crise mais violenta que eu já vi em toda a minha vida. Se você não for muito longe, se você pegar a crise de 2009, né, 11 anos atrás, 2008, 2009, começou em 2008 com a quebra do Lehman Brothers. Naquela altura foi uma crise muito violenta, mas foi uma crise econômica. Né? E tinha um ponto também importante que às vezes as pessoas não se dão conta. Naquela altura, em 2008, 2009, nós tínhamos 250 milhões de pessoas conectadas na web. Hoje nós temos quase 3 bilhões de pessoas. Quase a metade da população do mundo está conectada na web. Isso faz com que todas as informações, todas as notícias circulem muito rapidamente. O vírus é rápido, circula rápido, mas as notícias e informações circulam mais rápido ainda. E circulam as boas e as ruins. Tá? Isso traz, numa situação como essa que nós estamos vivendo, as notícias ruins trazem realmente um clima de muita aflição, de muito medo, de muita preocupação para todas as pessoas. Isso é o que nós estamos vivendo agora. E há medo dos dois tipos, tá? Há medo de contrair a doença, pegar a doença, não só a própria pessoa, mas também a família, as pessoas queridas. Então, há o medo da doença e há o medo da situação econômica. Muitos têm um medo enorme de perder os seus empregos, pequenos empresários de perderem os seus negócios, não conseguirem sobreviver. Realmente, quer dizer, isso traz um grande clima de angústia, de dificuldade, de preocupação. Uma das coisas que eu recomendo sempre nas crises e que eu acho que é importante é, primeiro, a gente realizar que esta crise ela não é diferente das outras. Ela pode ser a mais grave, mas não é a diferente das outras, no sentido que ela tem início, meio e fim. Ela vai terminar. É preciso a gente olhar para frente e saber que vai terminar. A gente pode tirar tudo de uma pessoa, mas não tira a esperança. Então, tranquilos que vai terminar. Segundo ponto, muita serenidade. Quando você não está sereno, você não raciocina bem e não faz movimentos corretos. Serenidade. Imaginar, nesse momento, que você está em frente de um tabuleiro de xadrez. Não é hora de fazer grandes lances. Não é hora de mover as peças principais. É hora de mover peões. Né? É hora de fazer movimentos mais lentos. Tá? E raciocinando bem. Tem que ter agilidade quando for agir. Mas tem que pensar bem o que vai fazer. E uma coisa também muito importante que eu recomendo sempre. É preciso separar os medos reais dos medos imaginários.
ficar só com os reais, que já são suficientes. Quando se fica imaginando mais coisas ruins, além daquelas que estão acontecendo, aí complica mais ainda. Os medos imaginários nos atacam principalmente à noite, quando nós estamos mais desprevenidos, quando estamos dormindo, nós acordamos de noite e com aquelas preocupações maiores, frutos da nossa imaginação. É muito importante a gente tentar lidar só com os reais e não ficar imaginando que as coisas vão ser piores ainda do que estão acontecendo. Agora, é muito sofrido tudo isso que nós estamos vivendo. Eu, pessoalmente, estou bem, minha família está bem, minha empresa está bem, mas você olhar todo esse sofrimento em volta, realmente a gente fica chocado. E é importante que a gente procure fazer alguma coisa. A gente olhe para aqueles que são menos favorecidos, aqueles que estão passando mais dificuldades e tentemos ajudar. É o que nós estamos procurando fazer hoje. Minha família destinou cerca de 50 milhões de reais através da Península, nossa empresa, para ajudar as pessoas mais carentes. Através de cestas básicas, estamos desenvolvendo um programa que é o chamado Programa Estímulo 2020, que é um programa para dar crédito aos pequenos empresários, aqueles que têm muita dificuldade de ter acesso aos bancos, não têm condição, inclusive, de dar garantias de uma forma rápida e muitas vezes veem os seus negócios desaparecer porque não conseguiram capital de giro suficiente para passar por esse período. Então, estamos procurando ajudar. Nós criamos essa plataforma do Estímulo 2020, junto com outros empresários e com o Eduardo Malfarres, que foi o que iniciou esse processo, para concedermos crédito às pequenas empresas, os pequenos empresários, aqueles que não têm condição de ter acesso ao crédito. Além disso, estamos procurando ajudar no esquema de saúde, às vezes contratando médicos que o sistema público não pode contratar sem concurso. Tá? Com mais agilidade, estamos procurando fornecer mais médicos para o sistema público. Estamos procurando fazer aquilo que dá para fazer para poder ajudar a população mais necessitada. E uma grande esperança que eu tenho, é que após essa pandemia, após essa crise, após essa dificuldade, com essa solidariedade que está sendo exercida agora, que o mundo seja, na saída, muito mais solidário. Essa é uma grande esperança que eu tenho, que isso que nós estamos vivendo agora seja um exercício de olhar para as pessoas, para a população mais carente e que a gente procure ajudá-los. É uma esperança que eu tenho, eu acho que é bacana, é legal, é um otimismo, e é bom a gente ser otimista, é bom a gente olhar para frente e ter uma visão melhor de futuro. Legal, a gente já ouviu aqui algumas pessoas falando que o empresariado que atua de maneira mais proativa, que está tendo um papel solidário, certamente vai ser lembrado e quem não fez também. Mas a gente vai seguir aqui, quem vai abrir a nossa roda é Lu Barreto. Pois é, Abílio, eu queria falar, já que a gente está falando de crise também, desse otimismo, você tem dado muitas receitas ao longo da sua vida para a manutenção do otimismo. Mas eu queria falar de uma outra crise que a gente tem, que é uma crise de sonhos. Você sempre diz que você já nasce decidido, que você, desde pequeno, você já sabe o que você quer ser, como se comportar, e isso é importante, mas o que a gente vê na juventude brasileira hoje, no Brasil, aqui, boa parte da juventude está fora do mercado de trabalho e está fora também do colégio. Cerca de 40% dos jovens não estão nem estudando, nem trabalhando. Existe uma crise de sonhos do que quer ser. Então, eu queria aproveitar esse Abílio que sempre dá uma receita. O que o Abílio diz para essa crise de sonhos no Brasil? Olha, Luciana, a primeira coisa eu queria agradecer a vocês quatro. Eu tinha um receio quando nós começamos a falar, que vocês ficassem me chamando doutor Abílio e coisa e tal, fosse inovar, tá? Porque conquistei no ponto que eu estou, vamos dizer, esse grande privilégio, então, todo mundo me chama de Abílio, inclusive meus alunos na GV me chamam de Abílio, então, eu acho assim muito legal, muito à vontade, agradeço vocês estarem me tratando assim, dessa maneira. Eu queria dizer o seguinte, não é só no Brasil. Eu trabalho no Brasil, eu trabalho muito na França, onde nós somos a principal acionista de uma grande empresa global. No ano passado, final do ano passado, vivi 6 meses nos Estados Unidos, coloquei minhas crianças pequenas na escola lá, vivemos lá. Eu digo o seguinte, não é só no Brasil.
os jovens de hoje estão com muita dificuldade de ter referências. Em quem se inspirar? Para quem olhar para frente? Quem que eu gostaria de ser? É uma coisa assim realmente importante da gente constatar. Na França, eu vejo a juventude não só apenas sem emprego, mas sem vontade de procurar mais emprego, sem vontade de buscar, sem vontade de fazer alguma coisa. O que eu vejo hoje também é muito um desejo de muito assistencialismo por parte dos governos. O governo tem que me dar, a saúde, tem que me dar a educação, se eu fico desempregado, tem que me dar também um auxílio-desemprego. Há assim, uma vontade muito grande de que o governo nos forneça muito mais coisas do que aquilo que seria razoável de fornecer. Eu acho que isso é um sinal um pouco dos tempos e da falta de referência, da falta de referência no mundo. No curso que eu dou na GV, que é um curso de liderança e gestão, o que eu procuro trabalhar os jovens? Para liderar, para procurar puxar outras pessoas, outros jovens, no sentido de procurar desejar ser alguma coisa na vida. Porque na vida a gente é aquilo que a gente deseja ser. Desde pequeno, a gente escolhe aquilo que a gente quer ser. A gente escolhe, a gente determina o que nós queremos, o que nós queremos da vida. Eu, desde pequeno, você está falando em termos de sonhos, eu sempre tive uma ambição. Eu queria ser alguém na vida. Não é uma questão de ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Dinheiro pode ser consequência, né? Mas eu queria passar por essa vida e ter realmente marcado alguma coisa, marcado a minha passagem por aqui. Nós estamos, assim, a nos conscientizar que existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E às vezes nós pensamos que nós somos apenas um entre 7 bilhões de pessoas, não somos nada. Só que não é assim. Esse 1 entre 7 bilhões, nós somos únicos. Ninguém vai nos substituir, a cada um de nós. Pode substituir aquilo que nós fazemos, mas nunca aquilo que nós somos. Então, se somos únicos, nós temos que marcar a nossa passagem por essa vida, tentando fazer alguma coisa que seja importante, que tenha uma trajetória, que nos leve a algum lugar, que você saia de um lado e vá para o outro, chegue a algum ponto. É o que eu procurei sempre fazer na vida. Isso faz com que, para você poder crescer sempre, para você poder sempre evoluir, você precisa aprender. Você tem que ter sempre uma dose grande de humildade e reconhecer que você nunca sabe nada, nunca sabe tudo. Você tem sempre muita coisa para aprender. E estar aberto, ter respeito pelas outras pessoas, ouvir a opinião dos outros, e ter realmente um desejo genuíno de aprender, melhorar, ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã querer ser melhor do que está sendo hoje. Eu acho que temos que ajudar os jovens a se conscientizar disso, a pensar dessa forma e a tentar determinar aquilo que eles querem ser na vida. Agora, não é fácil. Eu digo a vocês, com conhecimento, não é só Brasil. Nós temos, às vezes, os brasileiros, às vezes nós nos depreciamos a nós mesmos. Eu tenho um grande orgulho de ser brasileiro e quero conservar sempre esse orgulho, independente do que aconteça. E precisamos alimentar os jovens, fazer com que eles também sintam esse orgulho e tenham vontade de crescer, evoluir, progredir e também ajudar o seu país. É muito ruim quando você não tem emprego. E numa pandemia como essa agora, numa situação como essa, não só aqui, mas no mundo inteiro, houve uma quantidade enorme do aumento do desemprego. É preciso agora, na retomada, que a palavra-chave agora seja criar empregos. Buscar empregos, buscar dar cargos, possibilidade de trabalho para todos aqueles que querem trabalhar. Quando nós analisamos, vemos que vários jovens, várias pessoas vão para a marginalidade, vão para o crime. Eles não vão para o crime porque é mais divertido, porque é mais fácil, não. Ou porque mesmo que tenha mais dinheiro. Eles vão para o crime porque eles não têm oportunidade de ter trabalho em outro lugar. E isso é doloroso. Nós precisamos olhar para isso e palavra-chave agora nesse momento é gerar emprego, crescer e gerar emprego. Prazer estar aqui com você. Estou muito preocupada porque eu vejo que a pandemia acelerou vários processos, entre eles o do chamado home office.
e vejo também muitas empresas tomando decisões de fechar completamente ou quase que completamente as suas operações, sair dos grandes escritórios, e isso me alarma muito, porque isso é quebrar, romper uma cadeia enorme de negócios que vivem em torno de um pequeno, médio ou grande escritório que estão num prédio, no centro da cidade. Então, queria lhe ouvir sobre isso, porque eu acho que isso sim é fator gerador de emprego no Brasil, setor de serviços especialmente. Como é que você está enxergando esse movimento do home office? Você acha que isso vai funcionar? Porque, por causa dessa preocupação, dessa ruptura de cadeias de negócios que viveram e foram construídas até hoje sob esse sistema, e que a pandemia, de repente, parece que quebrou com isso. Será que quebrou mesmo? Olha, Thaís, é o seguinte, o home office existe pelo menos há 15 anos, que eu me lembro. Eu me lembro que, mais ou menos 15 anos atrás, eu estava ainda no GPA, e tinha uma menina que até conhecia bem, porque é filha de um grande amigo meu, trabalhava lá, e um dia eu soube que ela tinha pedido demissão. Por quê? Simplesmente porque ela estava indo para uma outra companhia que lhe possibilitava ela trabalhar em casa, fazer home office. Ela tinha filhos pequenos e ela achava que esse era o melhor caminho para ela naquela altura. Isso há 15 anos atrás. Então, o home office já existia, sempre existiu há muito tempo. O que está acontecendo agora é que as pessoas estão descobrindo que dá para você fazer mais home office do que estava sendo feito. Dá para trabalhar mais ainda virtualmente, pelo computador, isso dá para ser feito. As pessoas e as empresas estão descobrindo isso. Agora, isso não vai eliminar o trabalho presencial, de jeito nenhum. Então, o que eu acho que vai acontecer, vai aumentar, sim, um pouco mais o número de postos de trabalho em casa, mas não vai eliminar o presencial. E não acho que seja isso que vai eliminar postos de trabalho. O fato da pessoa trabalhando em casa, ela vai ter que continuar trabalhando. Tá? O trabalho que ela faz vai ter que continuar sendo feito por ela ou por alguma outra pessoa. Então, simplesmente vai haver talvez um pouco mais de adaptação. Eu vejo empresas pensando de fazer 4 dias por semana, 4 por 3, 3 dias em casa, sendo 2 de descanso e 1 de trabalho em casa. Tem também algumas empresas partindo para uma atitude mais radical. Eu quero todo mundo em casa. Eu não sei, eu não acredito que isso vai dar muito certo, a não ser em determinado tipo de empresa. Então, é uma adaptação. Veja, Thais, eu não acredito, tem muita gente dizendo que o mundo não será mais igual depois dessa crise. Eu não acredito nisso. O mundo não vai mudar, porque as pessoas não estão mudando. As pessoas são elas mesmas. Você mesmo, as pessoas estão aí, são elas mesmas, eu também sou eu mesmo. Não está havendo uma mudança radical de pessoas, então o mundo tem que continuar sendo o mesmo. Alguns hábitos vão se acentuar, outros vão desaparecer. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo hoje em grande escala, e está havendo realmente um crescimento muito grande das empresas de e-commerce, de venda online. Tá? Tudo bem, só que isso já existia. Agora está havendo um aumento, um crescimento, tá? São coisas que já existiam. O home office já existia, está havendo agora um grande aumento. Tá? As pessoas estão descobrindo coisas que já faziam e que podem fazer agora mais ainda, de forma a melhorar a sua qualidade de vida. No final do dia, as pessoas buscam sempre por melhor qualidade de vida e as empresas buscam por mais eficiência. Tá? Eu acho que isso dá para se conseguir com essa experiência que nós estamos vivendo agora. Eu estou fazendo todo o meu trabalho agora por home office, estou fazendo todo o meu trabalho por vídeo, só que no semestre passado que eu vivi nos Estados Unidos, tá? Eu também já estava fazendo por vídeo. Nesse ponto não mudou nada, tá? Continuo fazendo a mesma coisa. Eu trabalho aqui com o Brasil. Na França, não. Francês é melhor você ir lá. Se você não for lá, a coisa não fica tão bem, não funciona tão bem. Mas são certas coisas que já se estava fazendo e hoje se faz com muito mais, com mais facilidade, porque as pessoas estão descobrindo isso. Mas a vida vai continuar mesmo. Você veja a abertura que está sendo feita, você vê vídeos da Europa, agora que está no verão, mesmo nos Estados Unidos, que abriram suas praias e as praias estão lotadas de gente.
O pessoal não está nem aí, quer dizer, com o negócio do vírus. As pessoas estão com seus hábitos, com saudade de fazer certas coisas que tinham vontade de fazer, de ir para a praia, tomar sol, e estão fazendo isso. O mundo vai continuar o mesmo, com algumas adaptações. Tá? E esse negócio do home office vai aumentar um pouquinho, mas já existia também. Olá, Abílio. Eu queria falar um pouco sobre posicionamento de marca. Há alguns anos era muito improvável e difícil que uma marca se posicionasse politicamente, né? E de uns tempos para cá a gente tem visto que isso está mudando. Com a pandemia, a crise econômica, a crise política, isso se acentuou mais ainda. A gente vê marcas tomando posições, a gente vê empresários se posicionando, se não numa política partidária, pelo menos numa política de igualdade de gênero, de igualdade racial, de orientação sexual. E isso vai determinando um pouco um nicho para a marca, né? Eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de transparência, se isso veio para ficar e como que fica esse mercado de consumo e serviço quando você tem marcas que falam com um nicho específico e até rechaçam um pouco outro nicho. Olha, Lia, o seguinte, isso é um movimento que já tem algum tempo que está acontecendo no mundo inteiro, né? As pessoas querendo se dirigir mais de uma maneira mais correta em relação ao meio ambiente, em relação ao mundo, em relação à sociedade, à inclusão social, enfim, uma série de coisas que são importantes. Quanto mais a gente está avançando, mais nós estamos descobrindo o que nós temos que fazer corretamente, procurar ter uma vida melhor. Existem já várias empresas e existem fundos, como nós também somos, que só investem em empresas que são empresas de impacto, que olham para a sociedade, olham para o meio ambiente e que agem de uma maneira correta, não apenas para si, para o lucro é fundamental, mas que agem corretamente perante a sociedade, perante a humanidade, perante o planeta. Tá? Existem vários fundos que dizem categoricamente, eu não invisto em empresa que não seja correta em termos de responsabilidades ambientais, humanas e sociais. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Cada vez mais você é consciente com a tua responsabilidade no mundo. O que você tem que fazer? As empresas estão mais conscientes disso, tá? Que tem que estar corretas em relação ao mundo inteiro, ao pequeno mundinho onde elas estão, aos seus consumidores, mas tem que estar correto em relação ao mundo todo global. Isso veio para ficar, essa preocupação de que as pessoas têm que agir de uma maneira correta em termos de sociedade, em termos de ambiente. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso cada vez vai se desenvolver mais. Pois então, Abílio, eu queria continuar aí nesse tema, porque recentemente eu estive na Noruega e a gente trabalhava justamente para entender a questão da equidade de gênero lá. Eles estão lá no topo em relação à equidade de gênero no mercado de trabalho. Depois que as mulheres entraram no mercado de trabalho lá, eles conseguiram acrescentar no PIB 360 bilhões de dólares, coisa de quase 2 trilhões de reais. E aí, aqui no Brasil, a gente já sabe também em relação às empresas no mundo que quando a gente tem equidade de gênero na empresa, o lucro dela cresce coisa de 20% e equidade de raça coisa de 30%. Eu sei que o Carrefour também trabalha a questão de diversidade, está entre essas empresas. E aí eu te pergunto, eu quero saber por que é tão difícil falar em equidade dentro do mercado de trabalho para os empresários, se isso é tão lucrativo? Olha, Lu, não para mim. Quando eu estava no GPA, nós tínhamos mais ou menos 50-50 entre homens e mulheres. Tá? E eu sempre me orgulhava disso, inclusive na cúpula administrativa também tínhamos várias mulheres trabalhando. Eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade e um sentido diferente dos homens, tá? É que complementam os homens complementam as mulheres. Você ter mulheres trabalhando e decidindo em posições estratégicas de decisão, eu acho que é um complemento realmente importante para você ter sucesso. Agora, tem certas coisas que tem que fazer um pouco pela força, né?
Na Europa, no Carrefour Global, onde eu estou no conselho, a comunidade europeia já determinou que nos boards, nos conselhos das empresas europeias, tem que ter um mínimo de 40% de mulheres. E nós já estamos adaptados nisso, fazendo, no Carrefour Global temos 40% de mulheres, a minha sócia na Península está lá junto comigo também, compondo o grupo de mulheres. Eu acho que essa questão entre homens e mulheres, certas coisas são mais eficientes que os homens. E outras, evidentes, que a coisa exige mais, um trabalho mais bruto, mais forte, os homens podem ser mais eficientes que as mulheres. Mas essa questão de diversidade, eu também, quando estava lá atrás no GPA, eu promovi muito pessoas mais idosas a serem contratadas e poderem fazer trabalhos, serviços que poderiam fazer perfeitamente, não precisava de pessoas mais jovens para fazer. Eu acho que isso é uma obrigação em termos com a humanidade, com as pessoas, entende? Quer dizer, você realmente promover inclusão. Acho que isso é fundamental, que a gente trabalhe sempre nisso. E você tem eficiência com a inclusão, não há dúvida nenhuma que você consegue eficiência realmente, às vezes com pessoas mais idosas, tem uma cabeça melhor do que o jovem, produz mais, dá para você fazer esse tipo de coisa. Agora, em relação a homens e mulheres, ainda bem, quer dizer, que a gente promove essa diversidade com muita força, e quando não dá para fazer por bem, faz por força, como é o caso da Europa, da comunidade europeia, que obriga os boards a ter no mínimo 40% de mulheres. Devia ser 50-50. Eu vou pegar carona aqui na Lu, Abílio, para trazer esse desafio da inclusão para o pós-pandemia, porque também já sabemos que as mulheres acabaram carregando o maior fardo nesses últimos meses. E é uma questão global, claro que em cada país com a sua cultura, como no Brasil, por exemplo, em que ainda temos uma mulher carregada da terceira jornada e por aí vai, isso se acentuou mais. Então, daqui a pouquinho eu vou querer te ouvir sobre o pós-pandemia, como é que fica o debate, se você enxerga um retrocesso nesse processo de inclusão, mesmo que haja um enforcement aí, uma determinação legal para que essa inclusão aconteça. Olha, Thaís, quando eu falo num mundo mais solidário, eu acho que eu tenho razões para pensar nisso. Primeiro, vendo as pessoas agora sim se preocupar com os outros e procurar ajudar, procurar diminuir o sofrimento de outras pessoas. Mas também quando você olha para o mercado de trabalho, você falou das mulheres que sofreram muito agora durante a pandemia. Veja, eu não tenho muita gente na Península, nós somos 150 pessoas. Nós temos um número grande de mulheres. O que nós estamos constatando nisso? As mulheres foram para casa para trabalhar, nós fizemos home office a península inteira, com todo mundo. O que está acontecendo? As mulheres foram para casa, logo no primeiro momento, mandaram as empregadas embora para casa, porque tinham medo que elas, nesse ir e vir, que elas pudessem infectar a sua família, ficaram sem empregada. As crianças pararam de ir na escola, ficaram em casa. Então elas tinham que cozinhar, tratar de todas as coisas de casa, cuidar das crianças que estavam em casa, mesmo se estivesse trabalhando, estudando online, tinham que olhar para isso e ainda cuidar do marido. Realmente, então, quer dizer, nós vimos que isso foi bem complicado. Pouco a pouco a situação foi se acomodando, vieram os testes, as pessoas começaram a testar mais, fazer as empregadas voltarem, mesmo assim ainda num clima bastante difícil. Né? O que nós estamos preparando na Península agora, na volta? Enquanto as crianças não voltarem para a escola, nós estamos procurando deixar essas mães que têm crianças pequenas ficarem em casa, inclusive nesse período agora de férias aqui no Brasil. Quando voltar, nós vamos voltar aos poucos, olhando as dificuldades e os problemas de cada uma das pessoas, deixando ficar um pouco mais em home office, trazendo mais rapidamente para o presencial, quando for possível. Eu acho que esse olhar para as pessoas é uma coisa que eu sempre tive essa preocupação. Sempre tive essa preocupação. Aliás, eu tenho muita preocupação de passar coisas boas para outras pessoas. Isso é uma coisa minha, posso até falar depois. Mas eu acho que
não só as empresas, o mundo está ficando mais consciente que tem que se preocupar com os outros. As empresas estão mais conscientes que, se não se preocupar com as pessoas que trabalham nessa empresa, vão diminuir a eficiência. A eficiência, ela também vem fruto da felicidade e da alegria que a pessoa tem. E as empresas estão descobrindo isso, felizmente. Então, não acho que depois da pandemia vai mudar radicalmente. Eu acho que tem certas coisas, certos hábitos, certas constatações que vieram para ficar. Então, essa solidariedade, essa compreensão da pessoa humana e essa atenção para com elas, eu tenho grande esperança que está vindo para ficar. Abílio, no seu livro Novos Caminhos, Novas Escolhas, você conta bastante da disputa com o Grupo Casino, né? E dá a entender ali de como foi difícil lidar com a questão do Pão de Açúcar. Agora, na pandemia, a gente vai ver muita gente perder o seu negócio. Eu não estou falando de diminuir ou encolher, eu estou falando de gente que vai quebrar mesmo, falir, que vai acabar. Eu queria que você dissesse, com a sua experiência e principalmente nessa história, como essas pessoas devem lidar com isso, assim, com esse sentimento enorme de falha, né, que vai ser inevitável. É o seguinte, Lia, a minha história lá no Pão de Açúcar é uma história um pouco diferente, né? Depois não podemos olhar para as pessoas que podem perder seus negócios agora, como é que elas vão ficar, o que vai acontecer. Mas a minha história lá, eu estava há 50 anos numa empresa. E uma empresa que meu pai criou, mas fui eu que desenvolvi, fui eu que levei para frente, fiz crescer. Uma empresa imensa, quando eu saí de lá, tinha 160 mil pessoas trabalhando. Enfim, o que aconteceu lá? Aconteceu que houve uma desavença empresarial, tá? Eu ensino isso para os meus alunos na GV, né? E que foi fruto de um erro que eu, como empresário, cometi na vida. Eu fiz um contrato em 2005 que eu, se tivesse que fazer de novo, eu faria. Só que eu faria bem feito. E, naquela altura, eu não levei a coisa ao extremo de estudar todas as possibilidades, tudo que podia acontecer de ruim. Não fui exaustivo antes de assinar um determinado contrato. O que eu ensino para meus alunos em termos de gestão? Quando você for fazer um contrato, você vai à exaustão. É ali que tem que brigar, se tiver que brigar. Se briga ali, não faz contrato, não faz negócio, tudo bem, e a vida segue. Mas contrato mal feito pode levar a soluções ruins. E foi isso que aconteceu. Eu faria de novo, só procuraria fazer bem feito. Mas hoje o que eu quero dizer é o seguinte, eu saí, estou bem, eu me reinventei, saí de uma empresa de distribuição, fui para outra, fui para o Carrefour. Estou muito bem com meus antigos sócios do Casino, já nos reconciliamos. Estou muito bem, muito feliz com essa reinvenção de estar no Carrefour. Agora, esse é um ponto, as coisas acontecem na vida, às vezes você falha. O ideal é que não falhe, tá? Se você tiver mais falhas do que acertos, você não é um cara bem sucedido. Mas isso foi o que aconteceu comigo na minha saída do GPA, do Grupo Pão de Açúcar. Agora, aqueles empresários que estão, nesse momento, tiveram que fechar suas lojas, deixar de ter receita, não conseguiram ter capital de giro para se sustentar, realmente é um choque terrível. Né? E não pense que eu não já passei por situações difíceis na vida e que eu não imagino o que é isso para as pessoas. Não tem muita solução. Tem que fazer aquilo que emergencialmente se deve fazer, reduzir todos os custos, fazer caixa da melhor maneira possível, deixar de pagar alguns compromissos que você pode deixar. Você pode deixar de pagar nessa altura até os impostos. Tá? Você diz, olha, devo, não nego, tá? Mas não vou pagar porque não tem dinheiro. Tá? Tentar conservar os seus ativos principais, principalmente as pessoas que trabalham consigo, se puder conservar, é o ideal, porque, vamos dizer assim, pessoas qualificadas, colaboradores bem qualificados, é sempre muito importante e às vezes é difícil de você conseguir novamente. Então, tem que tomar algumas medidas emergenciais para ver se consegue sobreviver.
Se não sobreviver, olha, vai à luta, continua, vai em frente, entende? Quer dizer, e se reinventa. Algumas vezes na vida eu já me reinventei. Tá? Eu acho que isso as pessoas podem fazer. Tá? Não adianta sofrer um trauma muito grande, como é esse agora, dessa crise. Levanta e vai à luta. Não tem outra solução, não tem outro jeito e tem que continuar, tem que buscar forças para continuar. Quero perguntar, Abílio, sobre essa reinvenção, mas de um grupo que a gente descobriu agora durante a pandemia. Durante a pandemia, na hora de fazer a transferência de renda, a gente descobriu um grupo que foi batizado de invisíveis. Eu gosto até de falar que são negligenciados. É um grupo que muita gente não tinha nem CPF para a gente entender a crise que o Brasil passa. Então, quero pegar a sua experiência ao longo da história do Brasil, que você observa nos últimos anos, como a gente tem tratado esses invisíveis, como fazer essa inclusão e como também trabalhar o pequeno empresário, o médio empresário, que é justamente quem dá trabalho para esses negligenciados ou invisíveis. Você escolhe aí a palavra que você prefere. Não, invisível é um bom termo, Luciano. É uma boa maneira de se referir a essas pessoas. A primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: nós tivemos durante muitos anos no Brasil governos chamados assim mais de esquerda, e fizeram coisas boas, enfim, coisas que vamos assim, em termos de ajudar a população de uma maneira mais clientelista, mas fizeram. Tá? Agora, nunca foi feito um programa como esse. Nunca foi feito um programa de dar dinheiro, dar auxílio para essas pessoas que praticamente não existem. Não existem, elas são invisíveis, praticamente essas pessoas não existem. Tá? E foi feito isso agora, quer dizer, esses R$600 que foram distribuídos agora para a população. Esse negócio é sensacional, nunca foi feito. Está sendo, inclusive, a possibilidade de cadastrar essas pessoas, de deixarem de serem invisíveis e passarem a ser visíveis. Com todas as falhas que o sistema, que a máquina pública tem, da ineficiência para entregar a toda essa gente, acaba entregando dinheiro para gente que já morreu. Isso é da ineficiência da máquina pública, que podia ser melhor, mas enfim, é a que nós temos. Só que o processo foi muito importante. O que precisa é continuar. Nós podemos continuar com os R$600 a vida inteira e mais 6 meses? É claro que não dá para fazer isso. Mas o que nós podemos fazer em termos de inclusão? Não tem outra história, não tem outro jeito. Tem que gerar emprego. Tem que gerar emprego. E veja, eu não vou ficar aqui nem defendendo, nem atacando o governo, nem nada. Mas quem viu a entrevista do ministro Paulo Guedes na CNN, aqui, nesse domingo, num domingo à noite, tá? Viu que ele falou claramente, tá? Vamos sair dessa crise e o que nós vamos fazer? Fundamentalmente, nós vamos gerar emprego. Nós vamos gerar emprego, vamos fazer a economia crescer e gerar emprego. Eu acho que isso é a coisa mais importante que se tem que fazer para os brasileiros, tá certo? Isso, e temos um mundo mais solidário e de inclusão no Brasil. Quando você vê, uma coisa que apareceu agora, que todas as pessoas viram nessa pandemia, nessa crise, o que você mais falava para as pessoas evitarem o vírus? Sabe? Olha, lave as mãos várias vezes por dia. Quantos brasileiros não têm água encanada nas suas casas? Quantos? E, no entanto, só agora, há pouco tempo atrás, no mês de... uns dias atrás, que foi aprovado no Senado o marco regulatório do saneamento básico, que dá possibilidade para que o Brasil tenha capital privado, a capital externo, vindo para nos ajudar nesse sentido e levar saneamento básico. Mais de 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado no Brasil, metade da população brasileira. Tá? É fundamental que isso seja, que as pessoas enxerguem, olhem para isso e vejam o que precisa ser feito nesse Brasil em termos de inclusão, em termos de melhorar a vida das pessoas. Então, acho que tem certas coisas que dá para tirar alguma coisa, de bom daquilo que está ruim. Tá, vamos tirar dessa crise alguma coisa de bom. Estamos enxergando melhor os brasileiros, aqueles que estão, vamos dizer, com muita dificuldade e vamos procurar fazer alguma coisa por eles. Eu acho que isso é uma coisa boa que veio para ficar. Abílio, já que a gente falou aqui, puxou aí a questão dos negligenciados, achei o termo excelente. Vamos falar um pouco sobre a elite?
porque a elite também tem sido alvo de uma série de debates aí durante essa pandemia. Vou puxar 2 pontos aqui, um que você trouxe e o outro eu vou trazer e quero o seu balanço. Você citou aí grandes fundos importantes que estão decididos a não dar dinheiro a países, a políticas que não protejam o meio ambiente, por exemplo, que não valorizem a diversidade, não dão suporte a empresas que têm tolerância com o discurso racista, com o discurso sexista. Legal, esse é um lado da elite. E a gente também vê um outro lado ali, eu acho que muito caracterizado pela coisa do mercado financeiro, que é extremamente pragmático, muitas vezes tolerante a essas crises que são, vou chamar aqui de discurso, né? Crises que são mais retóricas. Vamos refletir um pouco sobre qual é a mensagem que as elites estão conseguindo passar para o país nessa pandemia. Tem, por um lado, sim, o empresariado que está botando a mão na massa, está distribuindo cesta, está fazendo parceria com ONG, está chegando onde o Estado não chega. Mas também tem uma parcela aí do mercado que envia uma mensagem bastante tolerante a essa negligência, muitas vezes histórica aqui no Brasil, inclusive, com uma parcela mais desfavorecida da população. Olha, Dani, eu prefiro falar por mim, tá? Prefiro falar por mim. Embora eu sou classificado como elite, eu não gosto de me considerar elite. Eu sou um cara muito simples. Tá? Eu venho de uma família humilde, muito humilde, muito humilde. Meu pai era um padeiro, então, quando eu era criança. Eu tenho o maior orgulho de onde eu vim, da minha origem, dos meus pais, entendo? Maior orgulho disso. Então, agora, eu sou um jeito muito simples. Então, a Abílio é elite. Bom, tudo bem, tá? Se for fazer os estratos da população, claro que eu sou. Tá? Mas tem certas coisas que cada um procura fazer aquilo que tem como propósito, como roteiro de vida nessa sua passagem por aqui. Nós, a minha família, nós sempre tivemos um lado de filantropia muito forte, de ajudar. Quando estava no GPA, nós já tínhamos o Instituto Pão de Açúcar, tá, que realmente fazia uma série de obras sociais. Na Península, nós temos o Instituto Península, que faz também uma série de obras sociais e que tem 2 focos fundamentais: esporte e educação. Nós temos a escola, a Singularidades, que é uma escola. É chato falar assim, mas é a melhor escola de capacitação de professores no Brasil. Nós formamos, não é que formamos, nós pegamos professores já formados e procuramos capacitá-los a melhorar o seu posicionamento. Então, tem certas coisas que nós já fazemos, porque isso vem na nossa origem, assim, humilde, e chegamos num ponto que nós sentimos que é preciso ser mais solidário com aqueles que você não tem tanta possibilidade na vida. Eu, particularmente, eu há muito tempo que eu tenho meu propósito muito claro. Meu propósito é ser feliz, aprender e compartilhar. Eu estudo muita coisa e procuro compartilhar. É por isso que eu já escrevi 2 livros. É por isso que eu faço palestras, é por isso que eu dou aula na GV, é por isso que eu estou aqui, tá? Porque eu quero passar coisas que eu acho que são úteis, são boas para as pessoas. Eu escrevi 2 livros, eu falo sobre os meus pilares, eu procuro sempre divulgar aquilo que eu faço. Eu não quero só para mim, eu quero dividir com as outras pessoas. Eu falo claramente, tá, que eu tenho meus valores e os meus pilares. Meus valores é como se fosse a estrada da vida. Tá? Você tem um guarda-reio de um lado e do outro, você pode ir daqui até ali, tá? É por onde eu caminho. E os meus pilares é onde eu me seguro, onde eu me suporto, tá? Onde isso me leva para frente. Isso faz com que eu, com 83 anos, esteja aqui me sentindo, sentindo que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Apesar da pandemia, já há muito tempo, eu venho vivendo o melhor momento da minha vida. E as pessoas às vezes podem dizer, mas como é que o cara está vivendo o melhor momento da vida dele? Você está com 83 anos, outro dia ele estava com 80, estava com enfim, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Por quê?
envelhecer é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. E tudo aquilo que eu tenho feito na vida, eu venho me preparando para esse momento, que espero que dure ainda por muito tempo. Eu venho me preparando desde lá de trás. E isso são os meus 6 pilares. E que eu procuro passar para as pessoas de uma forma assim, muito clara. Não tem nada a ver com autoajuda. Quer dizer, única e exclusivamente, eu quero repartir as minhas experiências, ou as minhas falhas, e os meus acertos. Eu quero repartir com outras pessoas para que elas pensem. Meu curso na GV é exatamente assim. Não é um livro-texto. Minhas experiências, as coisas que eu aprendi na vida, para que as pessoas pensem, coloquem dentro da sua cabeça e depois façam as suas escolhas. Cada um tem que decidir por si próprio. Tendo conhecimento, vai e decide aquilo que tem que fazer. Espero que decidam bem. Então, essa questão de solidariedade, filantropia, fazer alguma coisa pelos outros, para mim sempre foi uma coisa muito importante. Eu acho que tem muita gente hoje fazendo isso, acho que vem aumentando, vem aumentando. O nosso país não é um país, o Brasil não é um país muito habituado a fazer muitas coisas de filantropia, se comparado com outros países, né? Mesmo com os Estados Unidos. Nós aqui ainda estamos fazendo pouco. Eu acho que após essa pandemia, após essa crise, isto vai aumentar muito. Muitas pessoas vão adquirir o hábito de procurar ajudar outras pessoas, de procurar fazer alguma obra social, alguma coisa que ajude mais as pessoas carentes. De novo, é o Abílio otimista falando de expectativas boas de coisas que possam vir pela frente. Abílio, eu quero levar um pouquinho o rumo da prosa para um lado mais pessoal. Você comentou na sua primeira resposta aqui que era preciso serenidade e jogar xadrez. Eu não sei jogar xadrez, eu tenho vontade de virar tabuleiro, porque a minha cabeça não foi feita para isso. E eu vou me permitir aqui, com toda a delicadeza e educação, discordar um pouquinho de você, que eu acho que essa pandemia tem uma diferença das outras crises, porque ela nos confinou, né? Confinou o mundo inteiro e nós, como seres humanos, tivemos que enfrentar vários fantasmas e tal, e muito difícil encontrar a serenidade ou ter paciência para jogar um jogo de xadrez nesse momento. Então, eu queria ouvir a tua experiência pessoal, como encontrar essa serenidade, como se permitir ser sereno num momento de tanta angústia? Olha, Thaís, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Mas às vezes a gente faz as coisas fáceis, a gente faz as coisas difíceis, né? Eu nunca na minha vida fiquei numa zona de conforto. Eu sempre fui buscar ser melhor, procurar fazer mais coisas, né? E num momento de dificuldade, num momento como esse, a pessoa tem que buscar, né? Tem que arranjar forças, né? De novo, eu tenho falado dos meus pilares, né? Eles me ajudam muito. Tem certas coisas que parece que não tem nada a ver com buscar serenidade, né? Mas tem, né? Nessa pandemia, tem dias que eu prefiro trabalhar lá no meu escritório, na Península, do que trabalhar por vídeo. Ontem eu peguei aqui no vídeo às 10h30 da manhã e parei depois das 9 da noite. Né? Você fica até meio curcunda, olhando no vídeo, olhando para frente. Tá? Isso é extremamente cansativo. Tá? Mas, veja bem, indo para os meus pilares, tá? Atividade física. Eu me exercito todo dia, 2 horas por dia. Né? Isso me dá força para ir para o dia. Eu sempre fui um atleta na minha vida. Precisa ser que nem o Abílio? Não precisa. Mas tem que ter um mínimo de atividade física. Eu presto atenção na minha alimentação, que é o meu segundo pilar. É extremamente importante. Tem muita gente que diz, para o Abílio é fácil, quer dizer, esse cara não gosta de nada, ele só gosta de salada. Não é verdade. Eu gosto de churrasco, eu gosto de lasanha, eu gosto de feijoada, eu gosto de tudo aquilo que é bom, que é gostoso, entende? Quer dizer, e que engorda muito. Né? Só que eu não como um churrasco no almoço, uma lasanha no jantar todos os dias. Tá? Então tem que olhar para a alimentação, também é o segundo pilar. Meu terceiro pilar, né, é o controle do estresse. E aí é que entra o controle do estresse. Vocês dizem, mas como é que vai controlar o estresse? O estresse não se controla. Pô. Controla sim. Né? Não se elimina. Você imaginar uma vida sem estresse tem que ser uma vida muito chata, como diz em inglês, uma vida boring. Tá?
Você tem estresse, mas tem que controlar. Como é que controla o estresse? Você tem que separar, você tem que distinguir bem na vida, muito claramente, o que é importante e o que não é importante na vida. Tudo bem? Então, só vamos nos estressar com coisas que realmente forem importantes. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos decidir agora o que é importante. Compra um caderno de 100 folhas e vamos começar a escrever o que é importante. Quando você vai começar a escrever, você vai escrever quantas linhas? Muito poucas. O importante somos nós mesmos, a nossa saúde, a nossa família. O resto é o resto. O trabalho é da vida. Faz parte da vida, você vai buscar, você vai fazer de um jeito ou do outro, tá? Você estando saudável, você estando bem de cabeça, estando bem com a sua família estando bem, o resto você vai buscar. Tá? Então, isso é extremamente importante. E deixar de se estressar com bobagem. Tá? Tem muita gente que se estressa com o trânsito. Não tem cabimento. Realmente não tem cabimento. Bom, então, terceiro pilar, controle do estresse. Quarto pilar, autoconhecimento. O Abílio, se pudesse mandar todo mundo para terapia. Nada disso. Mas é preciso que as pessoas se conheçam um pouco a si próprio. Se conheçam um pouco o porquê das suas reações. Como é que são as suas emoções. Isso é simples, é só a pessoa prestar um pouco atenção, sem estresse, prestar um pouco atenção. Por que eu fiquei triste ontem? Por que eu fiquei alegre tal dia? Por que eu fiz isso? Por que fiz aquilo? Conhecer um pouquinho mais, né? Quem é a pessoa, quem é o cara que está dentro de nós. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se relaciona com os outros. Isso é fundamental. Então, autoconhecimento. O quinto capítulo o quinto pilar é espiritualidade e fé. Para mim, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não ligam, né? Para mim é muito forte. Tem muita gente que olha para mim e diz, qual é a força desse cara? Não tenho nada de especial. Nada de especial. Sou um cara normal. Agora, se tem uma coisa em mim que é muito forte, é a minha fé que eu tenho em Deus. Isso me move com muita força. E Deus tem sido muito bom comigo na minha vida. Inclusive, alimentando a minha fé. Tem sido um tremendo de um amigão. E é por isso que eu escrevo livro, que eu dou aula na GV, que eu faço palestra, que eu estou aqui. Tá? Porque eu acho que uma maneira de, não é recompensar, mas uma maneira de deixá-lo feliz com aquilo que ele faz para mim, é eu tentar passar coisas que eu acho que são boas para outras pessoas. Então, a espiritualidade de fé, para mim, é fundamental. E o sexto pilar, o amor. O amor é tudo na vida. É o motor do carro da vida. É aquilo que nos leva para frente. O amor não é amor só para minha mulher, para meus filhos, adultos e pequenos. Né? Não é só por isso. É o amor pela vida, amor pelas coisas que você faz, amor por aquilo que você já tem, né? Independente daquilo que você almeja, que você quer ir buscar. O amor é realmente o motor do carro da vida. Apoiado nesses 6 pilares, dá para você tentar e dá para você ir buscar mais tranquilidade e mais serenidade. Eu não tenho dúvida sobre isso. Né? Preciso que as pessoas realmente procurem olhar um pouco mais para si. E uma outra esperança que eu tenho muito forte agora, da saída dessa crise, que as pessoas olhem mais para si próprias. Que as pessoas se preocupem mais com a saúde. Eu acho que você sabe que hoje, no mundo, se morre muito mais de obesidade do que de fome. Você vai para as regiões piores, tá? Da África, tá? Da Ásia Central. Tá? Não tem quantidade de gente que morre de fome quanto se morre de obesidade e as suas consequências. É preciso que as pessoas olhem um pouco mais para si. Que as pessoas se cuidem um pouco mais. Eu tenho uma esperança que, na saída dessa crise, as pessoas vão olhar mais para si próprias. Cultivem mais coisas positivas. Em tudo isso está acontecendo agora, nessa reclusão, tem coisas que eu não posso me queixar. Eu estou incrivelmente mais próximo da minha mulher, das minhas crianças, as crianças pequenas, porque acho que vocês sabem, a minha filha mais velha é mais velha que todos vocês, tem 59 anos. E meu pequenininho tem 10.
Os pequenos, a menina que tem 13 e o menino que tem 10, né, eu estou com eles o tempo inteiro. Eles estão trabalhando online na escola, agora estão em férias, né, trabalhando online. Então, tenta tirar alguma coisa boa disso, do que está acontecendo, tá? Dar mais carinho. Eu sou um cara que eu adoro dar carinho. Né? Dar mais carinho para eles, tá mais próximo, ter mais contato, pegar, apertar. Tá? Então, são coisas que estão acontecendo agora. Depois que passar, ou sentir falta, talvez sinta, mas talvez arrume um pouco mais de jeito e ficar mais perto deles. Eu já senti isso quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de passar 6 meses lá com eles estudando. Essa foi uma experiência altamente interessante. Quando eu passei esse tempo lá, eu fiz um diário, que até pensei talvez pudesse virar um livro. Né? Eu dei o nome para esse diário, Memórias de um Motorista. Porque eu fiz coisas que eu nunca tinha feito na vida. Com meus outros filhos que são adultos, né? Já quando eles começaram a ir para a escola, eu já estava mais ou menos bem de vida, arrumava um motorista para ele levar, porque o importante era ele trabalhar. Eu lá não. Lá, eu levantava de manhã, fazia as coisas, passei a fazer o esporte mais tarde, ia levar da escola, meia hora da minha casa até lá, não por trânsito, era por estrada mesmo, levar da escola, depois ia buscar mais tarde. Quer dizer, uma vida de muito aconchego com eles, de muita proximidade. Tá? Puxa, agora voltei, como é que vai ficar isso e coisa e tal? Aí, de repente, veio a pandemia, lá estou eu em casa. Tá? Então, eu tenho que aproveitar isso, entende? Quer dizer, e procurar entende? O que eu tiro para frente. Né? Eu acho que eu vou tirar alguma coisa para dar ainda mais valor que eu dou para eles, procurar ficar mais próximo, procurar aproveitar mais deles. Então, você fez uma pergunta, como é que as pessoas podiam realmente manter serenidade, não jogar xadrez ou jogar xadrez. Tá? Eu fiz uma dissertação enorme. Tá? Você me desculpa, Thaís, mas... Não, eu fiquei feliz. Foi o que me veio. Eu fiquei feliz que você... Colocar essas coisas todas para você. Eu fiquei feliz que você não recomendou o jogo de xadrez. Você passou um monte de coisa, mas deixou o jogo de xadrez por fora. E eu fiquei feliz porque são 6 pilares, porque os 3 primeiros eu dei X, entendeu? Eu tomei bola, mas na fé, no amor e tal, no autoconhecimento eu tô trabalhando. Exercício, cuidado com a alimentação e estresse. Eu queria puxar esses pilares. Eu reparei que não está nos seus pilares, mas você é muito conhecido por ser um cara competitivo. Né? Tem uma história que eu gosto muito sua, que é a do cavalo de madeira que você colocou em casa quando queria virar, competindo ali com seus irmãos para virar um exímio montador, que eles já eram, você botou o cavalo de madeira em casa e era cavalo de madeira à noite, hípica de manhã até virar campeão alguns anos depois. E isso é uma marca sua muito forte, assim, tem muitas reportagens que conversam com você sobre isso e tá sempre ali, assim, né? Eu queria entender como essa competitividade pode ser usada de uma maneira positiva, né? Num momento como esse, onde a gente está, onde a palavra é quase inversa, né? Que é solidariedade. Né? Tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto, que é assim... às vezes a gente joga frescobol, mas talvez agora seja... A gente joga tênis, mas agora é hora de jogar frescobol, né? Porque tênis é um contra o outro, frescobol é um com o outro. Então, como usar essa competitividade num momento onde solidariedade é a palavra de ordem? Olha, Lia, obrigado por lembrar essas coisas aí da minha vida. De fato, meus irmãos jogavam, só rapidinho, meus irmãos jogavam polo, né? E um dia eu não sabia nem montar. Eles me convidaram para montar um cavalo e experimentar. Foi um horror, um horror. E aí eu fiquei tão irritado, eu falei, eu vou aprender esse negócio, né? E aí eu fui aprender a montar, né? Levantava todo dia, de madrugada, para ir treinar, para esbarrar a cavalo e tal, aprender a montar. E também fiz um cavalo de pau na minha casa, para aprender a taquear, para me exercitar. Às vezes, 10 horas da noite, estava eu lá no cavalo de pau batendo, enfim. Isso tem uma característica minha, que é eu tenho uma relação muito clara com a derrota. É uma relação assim, muito clara, muito simples. Eu simplesmente odeio a derrota. Odeio. Em tudo. Né? Nos esportes, no mundo empresarial, eu simplesmente odeio a derrota. Uma característica minha. Tá?
fui introduzido no esporte, né? Fui introduzido no esporte por uma necessidade de parar de apanhar, né? Porque eu até 13 anos de idade, eu era baixinho, gordinho, parecia um pudim, um horror. Eu apanhava na escola, por quanto era jeito. Foi um começo, aí, uma infância realmente muito difícil. Tá? Aí um dia eu falei, agora tem que acabar, então eu busquei uma academia de artes marciais e coisa e tal, comecei a lutar boxe, competir, tudo, enfim, uma série de coisas. Fui introduzido no esporte por essa porta, entende? Isso me deu assim uma agressividade muito grande, que até ao longo da vida, que muita terapia depois, muita análise consertou bastante. Graças a Deus hoje já estou muito melhor. Mas enfim, entende? Quer dizer, você lembrou de um episódio importante da minha vida, essa competitividade. Agora, seguinte, como é que isso leva para a vida real, entende? Eu sempre fui um empresário chamado empresário agressivo, né? Com uma certa dose de ousadia. Só que você vai passando pela vida, você vai aprendendo e você vai melhorando, né? Eu tenho uma frase que eu quero ser hoje melhor que eu fui ontem, amanhã eu vou querer ser melhor que eu sou hoje. Todo mundo acha que é marketing do Abílio, não é. Quer dizer, eu procuro ser assim, procuro aprender, né? Vou evoluindo pela vida. Tá? E hoje tem uma responsabilidade bastante grande, que é os meus meninos lá na GV, entende? Quer dizer, que uma série de turmas que eu já passei por elas, entende? De passar coisas que possa ajudá-los. Tá? Eu acho que uma dose de agressividade é sempre bom ter. A ousadia, muitas vezes, é interessante. Né? Tomar riscos, senão você não tem chance de progredir, de avançar, se não tomar risco. Então, dá para você conciliar, né, essas coisas, essa agressividade, essa ideia de ganhar sempre, tá, de uma forma equilibrada. O que eu recomendo sempre, tá, eu falo sempre para meus alunos, porque eu adoro eles, tá, o que eu recomendo sempre para eles? Você vai entrar num negócio, você vai entrar em alguma coisa, primeiro, olha o que você vai fazer. A primeira coisa é informação. É o que eu chamo de diagnóstico. O que você vai fazer, o teu negócio? Olha, vai à loucura para saber tudo aquilo que está em volta dele. Inclusive, desconfia. Se ninguém está fazendo aquilo, veja bem então, se você vai ser o inovador. Né? Talvez não valha a pena. Né? Então, a primeira coisa é diagnóstico. Tá? Olha bem. Segunda parte é planejamento. Planeja com serenidade. E a terceira, ação. Na primeira você pode ir devagar, com calma. Na segunda você pode ir devagar, com calma no planejamento. Na terceira é ação. Eu tenho uma frase, também, que as pessoas acham que também é marketing meu, mas é a verdade. Eu sou um cara que eu nunca tenho pressa, mas eu ando em alta velocidade. Isso é fundamental. O mundo anda em alta velocidade. Né? Você está acontecendo uma coisa na China, no Japão, na Tailândia, não sei o quê, você já está sabendo aqui na mesma hora, online. Tá? A velocidade das coisas que acontecem no mundo, a inovação no mundo, veja o avanço no campo tecnológico. É um negócio assim absurdo. Veja o que está acontecendo com as companhias todas de tecnologia nesse momento, todas estão bombando. Na pandemia tem um monte caindo e as empresas de tecnologia bombando cada vez mais. A Apple, a Amazon, tá crescendo cada vez mais. Então, a velocidade é fundamental. Neste momento, então, mais ainda, tá? Velocidade. Dá para você equilibrar uma dose de agressividade, o espírito competitivo, então, de uma maneira equilibrada, numa atitude empresarial. Eu acho que dá para fazer isso sem problema nenhum, desde que você tenha a cabeça serena, que você esteja centrado em alguma coisa que você deve fazer. Abílio, essa pessoa que gosta de alta velocidade, que detesta a derrota, ela também é uma pessoa que coloca a sacralidade sempre em primeiro plano. Nas suas redes sociais você coloca lá sacralidade em primeiro plano. Inclusive agora, no meio da pandemia, as orações, os termos sagrados são os mais procurados, inclusive nas buscas de redes também. Então, eu lhe pergunto, como lidar? Como é essa pessoa que não gosta de derrota,
que anda em alta velocidade, mas que coloca a sacralidade, o sagrado em primeiro plano, e o sagrado ensina o altruísmo, ensina a aceitação, ensina o equilíbrio. Como você lida com esse sagrado? Olha, Lu, não tem nenhuma contradição nisso, entende? Eu sou um cara que, como já disse para vocês, a minha espiritualidade é muito forte. Eu tenho duas amigas que vivem na Europa. Eu costumo dizer, minhas tias que vivem na Europa. E, de vez em quando, eu falo para alguém, eu estou indo para a Europa, vou visitar minhas tias. Mas como você tem tia que vive na Europa? Tenho. A minha tia Santa Rita de Cássia, que mora na Itália, e a minha tia Nossa Senhora de Fátima, que mora em Portugal. Eu tenho uma espiritualidade assim muito, muito, muito forte. Entende? Agora, ela não é... ela não é que ela tem um contraste, quer dizer, com o Abílio agressivo, quer dizer, com o Abílio, com o Abílio guerreiro, com o Abílio que vai buscar as coisas. Não tem nenhum contraste. Até porque mesmo se pensar, quer dizer, Deus não te obriga, quer dizer, a você ficar sereno o tempo inteiro. Deus te estimula para você ir à luta quando é necessário. Até ele, você olhando, seguindo a história, ver o que Jesus fez no templo contra aqueles que estavam agindo mal no templo, ele pegou chicote e foi em cima deles, tá certo? Então, tem certas coisas que, mesmo levando, eu não sou muito bom toda essa história, mas você olhando por esse lado, tem coisas na própria história cristã que te leva a que você pode conviver com mais agressividade e ser uma pessoa voltada para a espiritualidade. Para mim, isso é fundamental. A coisa mais importante, Lu, eu tenho que estar tranquilo, que de cima para baixo, eu estou centrado e estou agindo corretamente. A ordem, a lei está lá em cima. Deus está lá, eu estou seguindo, então, quer dizer, aquilo que eu gostaria que eu fizesse. Eu estou aí, eu estou bem. Tá? Agora, independente disso, então, eu fui um dos caras que mais brigou na rua, na minha vida. Eu brigava com motorista de ônibus, um monte de coisa. Já passou, felizmente. A minha mulher, às vezes, desde que começou a namorar comigo, há 20 anos atrás, me proibiu de brigar na rua, nunca mais briguei. Mas, enfim, esse é o Abílio. Isso não... Ai, Deus. Ainda bem, Abílio. Ainda bem. Me proibiu de brigar na rua. Não, mas é verdade, isso é verdade, é verdade. Chegou um dia para mim e disse, ou eu ou a briga, vamos resolver esse negócio já, é verdade. Aliás, ela ajudou muito a aumentar muito a minha espiritualidade, a minha fé que já era muito grande, tudo isso foi alimentado nessa convivência com ela. Eu sou um cara muito feliz, até porque encontrei uma pessoa que está junto comigo e me deixa muito feliz. Agora, as coisas não são incompatíveis. Entende? O Abílio agressivo pode ser também o Abílio solidário, o Abílio amoroso, o Abílio carinhoso. Entende? Eu acho que as coisas não são incompatíveis. Eu, pelo menos, penso assim. Muito bom. Abílio, eu queria conversar um pouco, voltar um pouco no que a gente falou ali no primeiro bloco, sobre essa ação do empresariado, uma ação mais consciente, como a Lia trouxe, a questão de que isso se tornou ali uma marca, né? Assim, é um ativo, né? Quanto tempo você acha para que o Brasil chegue no nível de proatividade ou de cobrança que a gente tem, por exemplo, na Europa, dos consumidores com suas marcas? Isso é um processo que vem crescendo aqui, mas quanto tempo será que a gente leva para chegar nesse momento em que o consumidor barra a marca que não entrega para ele os valores ou o discurso que ele entende como correto? E aí, complementando, o empresariado tem um papel nisso? Eu acho que a pandemia escancarou vários empresários que foram às redes sociais, por exemplo, dizer que você precisa escolher entre ficar doente ou ficar desempregado, que basicamente teve gente que, grosso modo, fez isso, foram penalizados, né? Como é que você vê esse processo? Olha, Dani, seguinte, essa questão de marcas, eu acho que todas as empresas hoje se preocupam com as suas marcas, que as suas marcas estejam agindo
corretamente em relação à sociedade. Né? Eu acho que não existe ninguém, nenhum empresário ou nenhum diretor ou gerente de marketing que não se preocupe com uma correção na atitude daquilo que estão fazendo e que é representado pelas suas marcas. Isso é uma coisa assim que hoje, cada vez mais, está presente. Os consumidores olham para isso, sim. Os consumidores gostam de estar ligados àqueles que eles consideram que sejam do bem, sejam marcas, sejam lojas, enfim, sejam ambientes. Eles gostam disso. Por quê? Porque a vida, hoje se discute muito o politicamente correto. Tá? O politicamente correto, que não é só em política, é você está agindo com correção. E por isso tem os movimentos todos que são feitos. Por exemplo, você vê essa questão, por exemplo, que se fala muito aqui no Brasil, tá, os nossos problemas com a Amazônia, o desmatamento, tudo, essas coisas que estão acontecendo. Realmente, nós vemos isso, nós da Península lidamos muito com empresários de fora, fundos de fora que querem investir no Brasil e que dizem, não podemos investir no Brasil, o Brasil fica desmatando as suas florestas, acabando com as suas florestas e tal. Tem um pouco aí de hipocrisia nesse negócio todo, porque os europeus que mais falam isso desmataram as suas florestas todas e agora vêm querendo impedir que se desmate a floresta dos outros. Mas tem uma realidade bastante grande, tá? Que nós precisamos cuidar melhor das nossas coisas. E eu acho que estamos acordando para isso. Estamos acordando para isso no sentido de procurarmos fazer aquilo que é correto de fazer, não apenas para o Brasil, mas para o planeta, para a humanidade. Cada vez mais, as coisas que são consideradas nocivas ao planeta, à humanidade, à civilização, às pessoas, cada vez mais não se sustentam. E nós estamos olhando para isso e acho eu que estamos começando a fazer as coisas do jeito que deveria ser feito. Tem muita coisa que é atribuído agora, a esse momento atual, mas que já vem de tempos passados, mas precisa ser corrigido agora. E nós estamos procurando, acho que o Brasil está procurando fazer isso, vai procurar fazer isso. No que diz respeito aos empresários, eu vejo os empresários cada vez mais preocupados com uma atitude correta. Não tem outra palavra. Uma atitude correta perante o planeta, as pessoas, a civilização, a humanidade. O Abílio olha muito para o futuro. Qual é o legado que o Abílio deixa para o Brasil? Olha, Lu, eu não quero pensar muito em legado, hein? Porque o legado é quando você já se foi. Então, quer dizer, eu quero pensar e ficar por aqui e fazer o mais possível de coisa. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tudo aquilo que eu tenho feito, as minhas palestras, os meus livros, os meus pilares, o Plenai que nós fizemos, então, quer dizer, que é uma plataforma nossa extremamente importante, está rodando agora, nós estamos numa fase de podcasts, agora estamos com o terceiro rodando. Eu acho que isso aí não é que é um legado. O negócio de legado é ruim de pensar. Eu quero pensar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo agora, entende? Que possa fazer com que ajude mais as pessoas, que faça o mundo melhor. É um pouco ambicioso demais, é um mundo melhor. Entende? Tudo bem, entende? Quer dizer, eu, por exemplo, numa fase da minha vida, eu quis fazer alguma coisa para o Brasil, quis transformar o Brasil. Dei 10 anos da minha vida como membro do Conselho Monetário Nacional, ficando só em Brasília. Hoje não gosto de passar nem de avião lá em cima. Mas realmente não fiz nada de importante. Eu acho que eu estou fazendo mais agora, tá? Procurando fazer coisas, escrevendo meus livros, fazendo palestras, dando aula. Então, não é legado, mas é minha postura na vida. Tá? Como é que eu quero ser? Eu quero ser assim, continuar assim. Um bom legado. Abílio, a gente recebeu o maestro João Carlos Martins aqui quando ele estava fazendo 80 anos, mais novo que você, e ele disse que no dia da festa ele ia anunciar os planos para os próximos 20. Quais são os seus planos para os próximos 17 para chegar aos 100? Thaís, seguinte, primeiro, sobre o João Carlos Martins, eu não sei se ele contou aqui, que ele, lá bem atrás, ele jogou futebol comigo no Central Park, né?
lá bem atrás. Tá? Ele estava lá como músico, eu estava lá estudando lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, quais são meus planos para frente? Meus planos é continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, se Deus viesse aqui, de repente, baixasse, Abílio, sou teu amigo, realmente, o que você quer que eu faça para você? Deus, deixa tudo como está, não mexe. Deixa como está, está bom demais. Entende? Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar vivendo com a minha família, eu quero curtir minhas crianças pequenas, eu quero viver como amigo dos meus filhos adultos, entende? Eu quero continuar a vida como ela é. Para isso, eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu faço, me cuidando, procurando fazer o melhor por mim, é o que eu estou fazendo. Entende? E levar a vida e não ficar pensando que ela vai terminar um dia qualquer, não. É ficar tocando em frente. Quer dizer, é isso que eu penso. Continuar trabalhando, fazendo coisas, empreendendo, é isso que é a minha vida. Você disse, quando você escreveu o primeiro livro, você disse que tinha a impressão que não escreveria o segundo. Aí, quando escreveu o segundo, disse que com certeza aqueles anos entre o primeiro e o segundo livro foram os mais impactantes. Isso foi, acho que, 2016, se não me engano. De 2016 até agora, bom, primeira coisa, já tem outro livro no forno? Será que já tem material para isso? E como você definiria esses anos, de 2016 até esse 2020 pandêmico? Para você, né? Para Abílio. Olha, Lia, é o seguinte, eu até tenho algum material guardado. Tá? Eu tenho vivido experiências muito interessantes na minha vida. Não tão impactantes como aqui eu relatei no segundo livro, são coisas assim, empresariais, de mais impacto e tal. A minha saída do GPA, a minha ida depois para o Carrefour e tal. São coisas assim mais impactantes. Mas eu escrevi, já falei isso para vocês, escrevi um diário quando estava nos Estados Unidos, a Memórias de um Motorista. Isso pode ajudar, pode virar um livro. Eu estou vivendo agora, nessa pandemia, eu estou vivendo muitas experiências muito interessantes. Tá? Pode ser que, de repente, junte alguma coisa. Mas eu estou ainda esperando que, de repente, aconteça algum outro fato marcante que venda livro, tá? Porque só isso aí, só as memórias do motorista tá? E reflexões da pandemia, não sei se vende livro. Então, eu vou ver se eu faço alguma coisa de mais impacto para frente, aí eu junto tudo e faço o terceiro, tá bom? A Lia vai te cobrar. Ele foi econômico a ponto que vai dar para eu lançar também aqui a minha pílula. Abílio, eu queria que você encerrasse aqui nossa conversa com uma dica. Você falou dos 6 pilares, falou da questão da necessidade de reinvenção, no caso de fracasso, né, que ele detesta, a gente percebeu. Mas eu queria aí uma dica, ou um livro, pode ser seu inclusive, ou um filme, aquela coisa para buscar, ou uma oração, um poema, para buscar o refúgio, para buscar ali a calma, uma dica para trazer a pessoa para perto desse tabuleiro de xadrez que a Thaís ali contestou, mas depois ele deu um ajuste. Qual é aí a dica de ouro? Para onde você vai buscar refúgio? Não tem dica de ouro. Tem o seguinte, tem uma coisa muito importante que eu faço todos os dias. Desde o ano 2000, eu comecei exatamente no primeiro domingo deste milênio, deste século. Eu comecei a fazer, são 63 mensagens que cada dia eu leio uma. Ela começa num domingo, ela termina depois num outro sábado, 63 dias depois. Cada uma dessas mensagens, então, que são mensagens que parece, para mim, eu sinto que se encaixa perfeitamente com aquele dia que eu estou vivendo. Eu faço isso, então, todos os dias, e isso me faz muito bem. Eu acho que as pessoas têm... E isso, veja, está à disposição de qualquer pessoa, está nos meus livros, eu tenho isso impresso também em pequenos livrinhos. Tá? Se um dia você se interessar, eu tenho o maior prazer de mandar para vocês. Tá? Eu acho que não é que seja exatamente isso. Entende? Eu acho que as pessoas têm que buscar alguma coisa que sintam que lhes acalme, que lhes faça bem, né? Que lhes abra um horizonte melhor, que dê uma chance de olhar para frente com mais tranquilidade e, principalmente, com mais otimismo. Né? Muita gente fala do Abílio, você fala, mas esse cara é um otimista, não sei onde é que ele vai. Então,
Eu tenho orgulho de ser otimista, entende? O otimista vive muito mais feliz do que o pessimista. O pessimista vive triste, vive mal, tem mau humor, tem mau hálito, é um horror o pessimista. Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma dose grande de otimismo para viver mais feliz e para encarar melhor a vida. E tem que buscar aonde a pessoa encontrar alguma coisa em que se apoiar. Eu me apoio muito nos meus pilares, me apoio muito na minha espiritualidade, tá? Eu acho que isso, para mim, é muito importante. Cada um busque aonde se apoiar, o que pode fazer. Agora, é importante fazer isso, é importante manter a cabeça serena nesse momento. E não pense que eu, nesse momento, não estou passando dificuldades, que eu não compreendo, não entendo e não seja solidário com as pessoas que estão sofrendo. Eu já passei por muita dificuldade na minha vida e eu sei como é duro, né? E é por isso que eu sou solidário. Abílio Diniz, muitíssimo obrigada. Foi um prazer conversar aqui no Mundo Pós-Pandemia. Obrigada por ter compartilhado suas experiências, as histórias, as gargalhadas, os problemas, as confidências. Foi uma delícia. Volte sempre. Estamos aqui de portas abertas. Quem sabe na próxima presencialmente, para quando tudo estiver melhor. E aí você lança mais aí um catálogo enorme de orientações para o pós-crise. Obrigada. Olha, meninas, muito obrigado pelas suas perguntas, muito obrigado pela simpatia que vocês colocaram aí, conversando comigo. Obrigado mesmo. Bom, e você que está em casa agora não pode esquecer, na verdade, que o nosso encontro acontece todas as sextas-feiras, sempre às 10h30 da noite. O programa Mundo Pós-Pandemia com o empresário Abílio Diniz já está disponível no nosso site, na íntegra, cnnbrasil.com.br. Também está disponível no nosso canal no YouTube e em formato de podcast você encontra em todas as plataformas de áudio. Meninas, foi uma honra. Honra nossa. CNN, inconfundível.